Pessoal, alguns amigos me pediram para me mostrar as samambaias aqui do quintal do Tapiri Amazônia. Então eu vim mostrar. Eu não tenho tantas samambaias assim, são poucas, são samambaias simples, porém elas estão assim bem grandes, bem bonitas. Vamos começar aqui com esta, que é uma samambaia amazônica crespa. E ela está assim com suas folhas bem compridas, até um pouco amarelas, né, amareladas aqui, pessoal, mas é devido ao sol. O sol está muito forte aqui no quintal e ela pega sol mesmo, ela é um pouco rústica, né? Então ela pega sol a manhã todinha, só não no final da tarde que o sol já para de bater nela, né? Então, ela é uma samambaia, pessoal, de rizoma. Aqui dá para vocês verem um pouquinho do rizoma brotando. Então, logo ela é uma samambaia que entra em dormência. Eu acredito também que ela está se preparando para entrar em dormência. E aí ela vai ficar só os bulbos, né, os rizomas, aí em cima da terra. E depois de alguns meses ela volta a brotar com toda a força. As samambaias aqui no quintal, eu cultivo elas também assim com substrato bem simples, que eu mesma preparo. São misturas, né, que eu faço a partir de folhas secas. Aqui está o substrato. Eu acrescento só um pouquinho de casca de arroz queimada, porque é uma matéria, né, um material muito leve, então ajuda o substrato a ficar bem leve. Então eu utilizo um pouco de casca de arroz queimada, um pouco de terra do quintal, folhas secas e o paú, que eu também retiro aqui do quintal, né? Aqueles galhos de árvores secos que se transformam em paú. Samambaias, pessoal, são plantas que elas exigem uma umidade bem grande, não podem ficar encharcadas, mas sempre tem que estar úmidas. Aqui, ó, esse substrato está úmido. E essas que são de rizomas, o rizoma ele não pode ficar enterrado totalmente. Aqui ela está até um pouquinho enterrada, mas dá para ver aqui, ó, o rizoma, porque eu fiz o replante dela. Eu acrescentei um pouco de substrato nela essa semana, então cobri um pouquinho, mas logo ele vai estar ficando fora da terra totalmente, porque se ficar embaixo da terra eles apodrecem. Samambaias para ficar embaixo da terra, suas raízes, né, são essas samambaias que são de raízes e não de rizomas, como esta aqui, a holandesa, que de vez em quando eu mostro. Ela está uma samambaia assim muito grande. Eu vou afastar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem como ela está grande. É uma samambaia que não tem grandes exigências. Também ela pega sol, dá para ver que suas folhas estão mais assim amareladas. E cada dia mais ela cresce. Com o mesmo substrato eu cultivo. Eu uso o substrato aqui, que eu uso para uma, eu uso para outras. Até porque as minhas samambaias são samambaias simples. Não são aquelas samambaias mais exigentes, né, que precisam de um substrato mais específico. Então esta aqui, né, a segunda que eu estou mostrando é a holandesa, que também requer grande umidade. Elas são cultivadas em vasos, né. Aqui eu tenho uma outra Amazonas, que eu acredito que seja um outro tipo. Ela já está entrando em dormência. Vejam só esse tipo de folha, né, também crespa. Existem vários tipos de samambaias amazonas. Tem umas mais lisas, tem umas mais totalmente crespas, folha nova. E esses dias eu realmente fiz o replante dessas samambaias amazonas. Por isso também elas estão se recuperando desse replante. Aqui eu tenho este lindo, que é um tipo de samambaia, né? Os asplênios, eles são um tipo de samambaia. E vejam só, é o asplênio quenzói. Também uma planta linda, linda, que eu adquiri já faz algum tempo. E ele está bem verdinho, porque aqui ele já não pega mais tanto sol quanto as outras samambaias. E também ele requer, né, mais sombra. Se ele realmente pegar sol, as suas folhas vão queimar. Por isso ele fica mais na sombra. E o interessante deste asplênio é que ele coloca as mudas aqui na ponta das folhas. Vejam só aqui, ó. Aqui eu tenho uma mudinha, aqui tem esse pontinho preto. Aqui é a parte, né, o lugar onde eu vou separar esta muda da folha. Ó, tudo isto aqui, gente, é muda. 3 folhinhas de muda. É até para mim fazer
mais mudas. Eu já tenho algumas mudas que eu já fiz, eu já retirei. Olhem aqui, ó. Aqui tem mais mudas. Tudo onde tem esses pontinhos pretos é para essas mudinhas serem arrancadas, né? Retiradas. E aí a gente coloca em outro vasinho e vamos ter novos asplênios. Que interessante aqui no meio, ó, as folhas elas brotam aqui dessa parte que chamamos de ninho de passarinho. Porque quando essa planta fica maior, essa planta ainda vai ficar bem maior, pessoal. Os passarinhos costumam fazer o ninho aqui no meio. Por isso daí nós chamamos de ninho de passarinho. Vejam só, estão vindo várias folhas, pessoal. Então uma planta que está assim bem saudável. Olha, esta outra mudinha aqui está pedindo para sair daqui, ó. Está bem grande. Então, e nós vamos continuar, né, fazendo nossa caminhada aqui, principalmente nessa parte onde eu deixo as samambaias, tá, pessoal? E vamos ver essas maravilhas da natureza. Já pedindo a todos que deixem seu like, compartilhem este vídeo com os amigos, para que o nosso quintal cada vez mais cresça, né, e eu possa estar mostrando essas maravilhas da natureza para vocês. Vejam esta outra Amazonas aqui, ó. Já é uma Amazonas... é lisa, tá? Simples. Ela não é mais uma Amazonas crespa, também muito linda. Aqui ela já está entrando em dormência. Até deixei essa folha seca aqui para mostrar para vocês. Ela já começou a entrar em dormência e agora só daqui a alguns meses. Ela tem somente esta folha no momento ainda verde. As outras já ressecaram. E aqui dá pra gente ver, ó, o bulbo dela, bem típico das samambaias amazonas. Um bulbo bem saudável, marrom bem claro, assim. Dá pra ver que ela vai entrar em dormência e o bulbo vai ficar aí bem saudável. Outra linda também que de vez em quando eu mostro, né, pessoal? Este antúrio. Eu tô com antúrio na cabeça, porque eu tava arrumando os antúrios e eu tô pensando nos antúrios. Mas vejam só como está linda essa avenca. É o avencão. Em pensar que um dia quando eu comprei essa avenca, pessoal, era um fiozinho num potinho, num copinho, né? Aqueles copinhos descartáveis. Pois então, eu procurava há muito tempo, demorei para encontrar esse avencão, que é mais difícil de encontrar. E até que eu encontrei. E vejam o tamanho que ele está. Vou passar aqui para vocês verem melhor o tamanho dele aqui. Aqui ele está com folhas que estão vindo, né? Folhas novas. Muito, muito lindo. Aqui eu tenho um outro tipo de avenca, é uma avenca menor. Vou mostrar para vocês também. Entrei aqui. Vejam só, vejam a diferença. Eu acabei de mostrar o avencão. E esta aqui é uma avenca mais simples, as folhas menores. Também bem lindinha, bem desenvolvida. Dá para vocês verem, né, pessoal, que minhas samambaias são samambaias simples. Avencas são avencas simples. Porém, com muito carinho, com muito amor para mostrar para vocês, meus amigos. E esta aqui, ó, é a samambaia azul. É uma samambaia bem diferente. Ela não está tão azul agora aqui, porque ainda está meio escuro, pessoal. É cedo do dia. São 7 horas da manhã, ainda está meio escuro. Mas ela fica aqui por... Eu quase nem mostro ela, porque ela fica aqui por trás das outras plantas, né? Aqui misturado, né? Nessa parte que eu chamo de minha floresta. Ela cresce em pequeno arbusto. As samambaias azuis, né? As samambaias azuis, elas têm de dois tipos. Uma que é pendente e esta aqui que é arbusto. Muito linda também. Aqui, mostrando um pouquinho de longe, ó. Samambaia azul lá atrás. Aqui junto com esta pequena floresta. Aqui ao lado da avenca, né? Da avenquinha. E vamos caminhar, pessoal, porque ainda temos bastante samambaia para vermos. Aqui eu tenho algumas que estão bem grandes, então elas estão atrás de outras plantas. Eu vou ver se consigo mostrar aqui por trás mesmo. Esta samambaia aqui é a samambaia bandeira simples. Vejam a altura de suas folhas. Também está aqui misturado com as outras plantas, né? Do que eu chamo pequena floresta. Mostrando aqui por trás. Agora eu vou rodar um pouquinho para ver se dá para me mostrar melhor para vocês. Aqui, ó. Está aqui a samambaia bandeira simples, pessoal, ó. As folhas ficam bem altas. Eu acho que daí o nome, né? Chamarmos de bandeira, né? Parece uma bandeira bem alta.
E a outra ao lado que eu tenho aqui, maravilhosa também, é a bandeira crespa. Então vejam só a diferença. Eu coloquei as duas juntas, né? Que é para quando mostrar, a gente mostrar a diferença. Também está muito grande, apesar de que as folhas estão assim meio abertas, né? Não dá para mostrar todas de uma vez. Mas eu vou passar aqui, que dá para vocês verem as folhas da bandeira crespa. Então, pessoal, esta aqui, ó, é a bandeira crespa. Vejam a diferença. E essa aqui, logo atrás, é a bandeira simples. As duas estão lindas, né? Portanto, até eu dar uma arrumada, fazer uma limpeza, que tem algumas folhinhas já que tem que ser retiradas delas. Vejam só a beleza dessas plantas. Vou afastar um pouquinho mais para vocês verem as duas, no meio da floresta aqui. E aqui, pessoal, eu tenho esta samambaia, que é uma samambaia de tronco, que não está assim tão bonita, também está meio com as folhas meio caídas, porque eu fiz o replante também. Foi ontem que eu fiz o replante. Aí elas ficam meio caídas, né? Troquei de substrato, que o substrato estava muito pesado. Eu já tenho ela há muito tempo, eu acredito que quando eu plantei, eu acrescentei mais terra do que mesmo paú, do que folhas secas. Então eu achei que estava muito pesado e eu fiz o replante dela. Mas também uma samambaia muito bonita, ó, as folhas lá atrás. É uma samambaia de tronco que nós temos aqui. Outra linda é a samambaia, é a nossa rainha, né? Muito procurada. Vejam só, gente, eu tô um pouco longe, não dá para mostrar direito as folhas dela. Tem outras plantas na minha frente, deixa eu ver se eu consigo. Olhem só que linda aqui essas extremidades, né? As franjas rendadas, tá? Rainhas sempre são assim. E dá para ver que esta samambaia, pessoal, ela está bem verdinha, porque ela pega pouco sol, ela fica na sombra. O que eu gosto da samambaia rainha, principalmente aqui na minha cidade, é que ela vive no sol, ela vive na sombra. É uma samambaia muito resistente, pessoal. E aqui eu tenho outra rainha, dá para vocês verem que as folhas já estão um pouco mais amareladas, porque aqui ela pega um solzão, pessoal. Então ela fica assim com as folhas um pouco mais amareladas. Dá para ver aqui as rendas, né, de suas folhas, até menos desenvolvidas. Então, a rainha assim, ela vive na sombra, no sol, no entanto ela muda um pouco. Na sombra ela fica mais verde e no sol ela fica mais assim, amarelada. Aqui atrás eu tenho uma, vou mostrar só um pouquinho, acho que é, ó. Esta aqui é a cauda de andorinha. Falta até eu replantar essa samambaia, só passando para vocês verem. Ela não está tão bonita, vou fazer o replante esses dias. Aqui eu tenho a íris de cacho, vou afastar para vocês verem. Olhem o tamanho desta íris de cacho. Ela está muito grande. Vou mostrar aqui de todos os lados. Uma samambaia que se desenvolveu muito. Também pega o sol da manhã. Vejam só aqui os cachos lindos em suas pontas. Maravilhosos, né, pessoal? Todas as suas pontas têm esses cachos, daí o nome, né? Íris de cacho. Muito, muito linda. Vai estar para vocês verem melhor um pouco ela. Aqui eu tenho esta que é o mimo, que de vez em quando eu mostro. Estrela cadente. Variegatinha. Olhem só aqui a variegação dela. Gente, essa samambaia é uma das minhas preferidas aqui no quintal. Vou mostrar, afastar um pouquinho. Pena que de longe não aparece a variegação, né? Mas ela está assim um charme. Que eu aproximo mais para vocês verem a variegação das suas folhas. É uma variegação em verde com verde neon. Esta aqui, pessoal, grandona também. Vou rodar aqui para vocês verem. É a samambaia prateada, né? Tigre. Prateada não, é também variegata, tá? Está muito grandona, tá? É a tigre variegata, vejam só. Também é uma variegação em verde, com verde neon. Uma das samambaias também muito simples de se cultivar. Aqui no quintal eu cultivo ela sem muitos cuidados. Ela fica aqui pendente, né? E só mesmo o adubo, o substrato que eu preparo e muita água. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar das samambaias hoje. Ah, ainda tem mais uma outra aqui que eu acho que eu não mostrei. Mas é uma samambaiazinha simples também, ó. É a crespa, uma samambaiazinha crespa que eu tenho aqui.
né? Eu vou mostrar pra vocês, pra não passar em branco. Samambaiazinha crespa, bem lindinha. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. E até o próximo vídeo.